Estou fazendo. 96. Vamos fazer 92 do dia 3 de outubro. Aí ele falou lá. 92. 92 anos. O senhor já é crente muitos anos? Tem 64 primos que foram lá, Hum. vítima dos vícios, dos prazeres mundanos. Foi para debaixo do chão, novo. 55 anos, 60, 65. Alguns chegou 70, o máximo. Se eu estivesse lá, eu estava debaixo do chão há muito tempo. Mas Jesus me tirou de lá. Amém. E cheguei à cidade que eu cheguei, graças a Deus. E ele tem me sustentado por causa da graça e misericórdia dele. Se não fosse, eu não estava aqui mais não. Eu estava exatamente debaixo do chão. E o pior de tudo é que a minha mãe estava no inferno. Mas Verdade. Jesus me tirou exatamente do caminho ruim. E tenho 64 anos. Agora, nós estamos caminhando para novembro. Quando chegar novembro, vai fazer 65 anos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A melhor de todas. Amém. E não tem outra igual também, não. Louvado seja o nosso Senhor Deus. E o senhor sempre reuniu na Igreja Batista? Desde quando eu me converti É mesmo? até agora. Olha. Desde quando Jesus me tirou. E outra coisa, quando Jesus me tirou exatamente do caminho ruim, eu não conhecia a igreja evangélica. Não conhecia. Só conhecia a igreja católica. Então, a minha conversão não foi. A minha conversão foi exatamente uma fazenda. Numa baixada, um domingo à tardia, no caminho, foi que se deu a minha conversão. Que já tocou na minha vida. Então, foi uma decisão exatamente que eu tomei no meio do caminho. Atravessamos baixada nessa fazenda aí, que é vizinho nosso aqui. E eu sei que eu saí daqui domingo, das 1h30 para 2 horas, perdido. E que um tio meu me convidou para assistir um culto. E quando eu voltei estar com Jesus Cristo. Amém, glória. Sentindo a alegria da minha salvação. Amém. Verdade? Amém. Então, os meus ex-colegas que foram lá, esse foi no ano de 57, 1957. Meus primos e ex-colegas que ficou lá na mesma influência, no mesmo vício, na mesma situação pecaminosa, foi para debaixo do chão novo. E da minha idade, alguns mais velhos, mais novos, se eu tivesse lá, eu estava debaixo do chão também, porque o mesmo caminho que eles não resistiu, eu estava também. Então, como fala que eu disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso exatamente eu estou aqui exatamente, já velho, cansado, não estou assim preparado, mas graças a Deus estou aqui ainda. A Bíblia diz... Não, pode falar, irmão. João 8,32, conhecereis a verdade, Me libertará. É isso aí. Depois que libertará, o cara pode voltar lá para baixo, se sujar, mas ele vai... Tem uns que voltam, mas eu não sei como é que eles vivem lá não. Porque, ou não foram libertos ainda. E se for liberto, né? E se ele for liberto, ele não vai ficar lá também não. Se ele for liberto, ele não fica lá. Fica não. Não, ele não fica. Aí agora você conta o seu lado. Porque aquele que bebe da água nunca mais tem sede, né? Exatamente. Ele é salvo, né? Então, ontem nós reunimos com os irmãos ali. Eu falei lá na pregação, na hora lá, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Dá falando que foi uma mensagem muito boa. Amém. Eu pedi, porque eu não estava até... me convidou para mim para uma congregação da igreja, aqui adiante, nós fazemos aqui adiante. Então, eu pedi, mas eu não tive exatamente a notícia muito boa, a mensagem muito boa. Amém. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus por isso. A gente falar do amor de Deus, né? A gente foi salvo, né?
eu fui criado no meio de idolatria, de feitiçaria, né? A minha mãe, entendeu? E tudo, no meio desses ambientes, rituais. E Deus me tirou também lá de dentro também e transformou a minha vida. Porque o Evangelho, né? Igual eu estava falando ontem ali, né? O Evangelho, ele é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Então, a obra que Cristo fez por nós é que nos salva, nos justifica, não é verdade? Exatamente. E nós temos, né, o bem maior. Davi, ele disse assim, né? Eu não possuo bem nenhum a não ser o Senhor. Exatamente. Né? Paulo disse, né, se estiver com o que comer e vestir, não estejais contentes, né? Então a salvação é o nosso bem maior, né? Ele nos tirou das trevas e nos transportou, né? Para o reino e do seu amor. Muitas pessoas às vezes falam assim, hoje eu já estou velho, estou cansado, e a Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos. Exatamente. Né? O Senhor aqui, ó, o Senhor é um salvo por Cristo, né? O testemunho aqui, as pessoas vêem, né? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, na vida do Senhor. 92 anos, né, Geraldo? O senhor está bem conservado para 92, viu? Eu vou fazer 44 amanhã. 44? Eu já estou achando que eu estou meio velho, meio cansado. Ainda não está na metade da minha idade. Pois é, ué. Aí, ó. Se eu chegar, Deus permitir, Geraldo, né? Eu chegar a 92 anos assim, igual o senhor, aí, minha vida. Né? Ele está conservado mesmo, graças a Deus. Mas tudo ele fala naquela época. E nós estávamos falando assim, mano, imagina a pregação de uma pessoa, minha foi assim, você num bairro, num lugarzinho, qualquer lugar que seja, só de você ter mudança de vida, fala, gente, isso aqui, até ontem eu usava isso aí, fumo, cigarro, vamos botar bebida, festa, coisa errada, de hoje em diante eu mudei. Mas por que você mudou? Foi o que aconteceu comigo. Alguém perguntar os companheiros, você agora vai ficar desanimado, triste, vai se juntar com crente, vai se, né, não vai aproveitar isso, aquilo ali. Até que as festas mudando, troço naquele momento é bom. No outro dia você está com dor de cabeça, com problema, troço. Agora, o bom do crente, eu sempre falo, do dia que você aceitou, eu falei assim, inferno não existe para mim mais não. Posso passar o que for nisso aqui. Eu sempre falo lá na igreja, muitas vezes maior esse dia, eu falei assim, eu ouvi isso aí primeira vez. Eu olhei para um funil um dia, quando alguém pregou, falou, nossa vida é como um túnel, que está escuro ainda, mas lá na frente nós já estamos vendo uma claridadezinha. Dali a pouco, vai clarear para nós. Mas para quem não creu, a vida vai só diminuindo. Qual o senhor? Mesmo que o senhor não fosse crente hoje, nunca tivesse crido. Eu vivi 92 anos, muitos falam, tá bom demais. Mas lá na frente acabar e o inferno está abrindo a porta para você. Agora o crente não. Você olha dentro do funil, no bocão dele aqui assim, fala assim, gente, o Bitelo, ele engoliu um monte de troço, mas lá embaixo tem que diminuir, e só sai aquele pouquinho de água. Você nem pode tornar de vez, que senão ele passa por cima. Agora, nós crentes, que ainda nós estamos andando naquele começo do túnel, ali dentro, tá apertado, tá difícil. Mas lá na frente nós já vem, o túnel é o contrário, o funil é o contrário. O negócio nosso vai abrir assim. Como é bom. E eu falo sempre assim, como um testemunho nosso, só do crente, ele mudar de vida. Conhecereis a verdade nos libertará. Eu naquela época arrumei muito problema, no meio, até hoje. Mas hoje o pessoal já respeita, fala assim, Geraldo, mesmo eu de vez em quando chego numa festinha que eles convidam, aniversário, alguma coisa, Geraldo, não, Geraldo, Geraldo não bebe, né, Geraldo? Geraldo não bebe, graças a Deus. Olha, por quê? Então é muito bom. É um senhor de 92 anos. E esse dia eu falei com os Ismael lá, nós fomos visitar uma casa, semana passada, eu e minha esposa. Aí o cara que lá, ele era um cara que não sofria de nada. Ele era com uma bengala de ferro a vida dele. Mas falava, nem eu queria ouvir falar de Deus. Ele assim, também não falava mais coisa, mas falar, ele saía de lá. Aí a esposa dele é crente da igreja batista também, não sei quantos anos. E ela sempre. E agora ele, rapaz, a saúde dele parece que desmoronou. Um cara daquele jeito, olhasse, fala assim, esse cara, mas não tinha nada, nós fomos para Rondônia 2 vezes, ele foi com nós, ele está com 70 e poucos anos.
Um cara daquele ia viver 200 anos. A saúde dele agora deu um monte de complicação. O braço dele, uma que deu problema, que endureceu. E trouxe. Mas eu falei com o Ismael lá, o pastor nosso. Falei, Ismael, como Deus faz as coisas. Ele levanta a pessoa dentro de uma casa. A esposa dele, agora, talvez, quanto sofreu, né? Mas ela agora apontou o dedo para ele esse dia lá, assim, falou assim. E eu sempre falo com meu marido, Tuca, que se para Deus só tem duas coisas. As coisas só são duas coisas. Ou é céu ou inferno. Ele tem que crer em Deus. Ela falou assim, se ele não crer, eu vou para o céu. Ele não vai, não. Já pensou uma esposa falar isso com o marido? Depois de viver 70 e tantos anos, né? Ou 50 de casada, vamos botar. Gente, né? Então eu falei com o Ismael, Deus levantou uma pessoa lá dentro daquela casa. Família, filhos, neto, vai tudo para a igreja. Ele não. Mas vai, impossível. Só se quiser para o inferno mesmo, porque a oportunidade teve demais e tem. Né? Eu estou com essa muletinha no seguinte, o problema de saúde meu é pior do joelho. A cartilagem exatamente desgastou e os doutores disseram que resolveu se eu fizesse a operação. Mas por causa da minha idade, eles não conseguiram se operar. E criar água no joelho dói demais. Aí quando cria água eu tenho que ir para o médico. O médico é que exatamente sai a água. Tudo que tira, eu volto exatamente aliviado. Mas dói demais. Então, se não fosse esse problema aqui, a cartilagem do joelho, se não fosse aqui, eu estava trabalhando aí, eu estava na luta aí, estava agarrado aí no serviço aí, não estava parado não, de maneira nenhuma. Ontem nós fomos aqui não sei daqui adiante, que tem um povoadozinho, é chamado Lagoa do Boi. E lá tem uma congregação da igreja. Uma pessoa me chamou ontem para ir, que a pessoa exatamente que é o dirigente, ele não pôde ir. Eu fui ontem, mas até a pessoa exatamente casada com a minha neta. Eu fiquei exatamente pensando nesse lugar, de fazer trabalho de evangelismo assim, de casa em casa, que foi exatamente o que eu senti e tratei de fazer, sem capacidade nenhuma, sem sabedoria, sem nada. Era exatamente de casa em casa falando a palavra de Deus. Chegava na casa, perguntava, meu amigo, o senhor aceita a Bíblia, que é a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo para você, falar da salvação. Se ele abrisse a porta e mandasse entrar, ele deu toda a oportunidade. Se ele ficasse na porta e ele não mandasse entrar, ficasse na porta, ele não estava aceitando. Então eu falava com ele lá da porta, de lá mesmo embora. Então foi exatamente dessa maneira que eu senti a necessidade de fazer, e graças a Deus que colheu bastante resultado. Esse povoadozinho que tem, nessa área que nós fomos ontem, que tem um coração, eu vendo exatamente aquela quantidade de casa, eu pensei, se eu pudesse caminhar, eu estava ali de casa em casa, para falar isso. Aquela casa que aceitasse, eu ia falar. Aquele que não aceitasse, ele fica lá, se aceitar, a gente não vai obrigar ele não. Deixa ele lá voltar lá. Então, mas infelizmente, eu não posso mais estar andando por causa desse gasto. Eu tenho que andar com essa moletazinha. Se eu não andar com essa moleta, qualquer coisa que o braço cai. Uhum. Aí com essa moletazinha, graças a Deus, me ajuda né? muito. Agora depois da minha conversão, que foi no ano de 1957, eu senti exatamente a necessidade de fazer evangelismo pessoal. E graças a Deus que eu praticamente quase não fiz leitura não. A escola foi muito pouquinho, muito pouca mesmo. Meu pai morreu, eu fiquei com 6 anos de idade. Isso aqui tudo era mato, eram os mangueiros cheios de mato. Ficou minha mãe aqui naquela época, aqui o Simão, tinha parece que 2 ou 3 casas. E ficou minha mãe aqui nesse mato aqui com 6 filhos, uma viúva exatamente pobre. O meu pai morreu
Eu estava com 6 anos, o mais novo estava com 4 e o mais velho estava com 15, era mulher. Então, naquele tempo, não tinha escola municipal, não tinha escola exatamente pública, escola exatamente prefeitura, não existia. Se o pai quisesse assinar o filho, tinha que pagar a professor para botar dentro de casa. Agora, um filho pobre, como é que pode botar a professor dentro de casa? Acontece que depois, quando eu estava já com 10 anos, já tinha mais aqui já tinha surgido aqui mais duas casas da família. Foi que ajuntou uns pais daqui do Simão e outro do outro povoado, a gente chama Campinho, Sonelaí. Pagou o professor, eu tinha 10 anos, ele deu 4 meses de escola, 4 meses. A escola fechou exatamente 1 ano, tornou a abrir 4 meses. Toda a escola mesmo foi essa. 2 vezes, com intervalo de 1 ano, 4 meses cada vez. O que aprende? Não dá para aprender quase nada não, mas o pouquinho que eu aprendi, eu não parei, eu continuei exatamente lendo e esforçando o mais possível. Se ficar exatamente somente no que eu tinha aprendido na escola, hoje eu não sabia de nada. Mas Deus me ajudou, me segurou exatamente esse pouquinho que eu aprendi. E com a continuação, eu li um livro, lia outro, comprava os livros entrovados de na feira, lia a história de onça, história de leão, história de lampião, história de princesa, história de rei, tudo mentira, história dos bichos, quando os bichos falavam, os bichos nunca falou, na verdade. Então, mas eu li aquilo ali serviu para estar exercitando exatamente. Sim. Chegou um tempo da minha vida que eu senti a necessidade de ler um livro que eu não parasse. Todo dia que eu lia, 2, 3, 4 vezes, eu já parava no climalei, já procurar outro. Senti a necessidade de ler um livro que eu não parava de ler. Agora eu não sabia que livro era. A Bíblia não conhecia nada de evangélico, nada. E eu ouvia falar, os mais velhos falavam que existia um evangelho, mas que se a gente lesse ficava doido, não podia ler não. E isso era ensino dos padres que exatamente colocavam na mente da humanidade para não ler a Bíblia. E ficou exatamente essa coisa na minha vida. Eu assisti nas missas do padre, rezando o catecismo, envolvido exatamente com a idolatria e também a influência do mundo, a influência pecaminosa, vício, prazer, jogo. Eu era tão viciado em jogo que eu sentava numa banca de jogo 5 horas da tarde, lembrava no filho 6 horas da manhã. Passava a noite todo dia na banca de jogo. E já casado, já pai de família, já tendo filho. Ficava a mulher de casa sozinha quando era de manhã cedo. Chegava na casa de manhã cedo com a cara de pau, a cara de cavalo. Um pai de família que passa a noite toda no banco de jogo é uma escravidão, na verdade, é uma escravidão, mas graças a Deus que Jesus libertou. Então, quando aconteceu exatamente um domingo, que eu ouvi a final de influência, eu tinha missado, estava aqui guardando o momento de eu sair para as influências. Um tio meu chegou aqui e disse: amigo, vamos ali, nessa facilidade ali. Vai vir 2 rapazes da igreja fazer um culto ali, eles eram crentes, meu tio. E estava aqui para levar o sistema de Deus. Eu considerava eles, eu fui mais ele. Mas eu não queria ir mais ele, não. Eu queria ir para Suzaca, para a influência ruim. A pessoa escravizada tem que obedecer exatamente ao seu Senhor. O Senhor a pessoa escrava do pecado, então tem que obedecer ao pecado mesmo, não tem jeito não. Só com liberta. Então, foi 2 jovens que diziam o culto lá no fundo de uma casa, tinha uma cobertura, e a pregação eu não entendi nada. Eram 2 jovens de cor branca e outro de cor negra. E eles cantou um hino, que aquele hino ficou em mim. O hino que fala: escuta a voz, bom Jesus, segue mim, vem, segue mim, é do cantor. E a arte é eterna luz, segue mim, vem, segue mim. Esse hino tocou na minha vida. Terminou o culto a certa dia. Assim, batendo aproximadamente umas 5h30 para 6, eu desci mais no tio a ladeira, e nessa baixa aí,
quando teve essa baixada aí, eu senti dentro de mim que eu precisava de ser um cristão por Jesus Cristo. Aquelas coisas que eu vivia dominado por aquilo, eu sentia que fazia mal. Eu sentia que aquilo exatamente ia causar problema na minha vida, mas não podia largar. Era escravizado de uma certa maneira que não podia largar. Então, naquele momento, eu senti, eu senti que tomei minha decisão. Naquele momento, eu senti exatamente Boa tarde. o que Jesus fez na minha vida. Me libertou de um fardo tão pesado e eu senti a alegria da minha salvação, que naquele momento eu disse, graças a Deus que eu estou que eu estou livre da condenação do inferno. Que muitas vezes eu deitava na cama, ficava pensando, um dia eu vou morrer. E se eu for para o céu é bom. E se eu for para o inferno, aí me catava pavor, me catava exatamente preocupação. Eu ficava pensando exatamente, eu tinha medo de morrer e ir para o inferno. E quando foi naquela hora, teve nessas baixadas aí, no caminhozinho, que eu tomei minha decisão, eu senti a alegria da minha salvação, senti exatamente que eu estava completamente liberto por Jesus Cristo, que a minha alma nunca ia para o inferno, só falei, estou livre da condenação do inferno. Senti a alegria da minha vida. Aí cheguei aqui, a minha esposa estava aqui fora, a casa dela era de bandeira, eu vim fazendo, modificando. Aí cheguei e falei com ela, falei, olha, ali naquele lugar assim, Jesus mudou a minha vida. Hoje eu sou um filho de Jesus Cristo e não vou mais fazer com você o que já fiz. Porque a mulher fica sozinha dentro de casa e o homem a noite todinha no banco de jogo, isso é papel de homem, nada. Então, como ficava ela sozinha dentro de casa, aí falei com ela, não vou mais fazer com você o que fiz. Senti assim uma alegria tão grande, alegria mesmo. Eu senti assim aquela alegria da minha salvação, que como foi no outro dia, segunda-feira, eu nem fui trabalhar. Eu fui na casa da minha mãe morava aqui na outra rua aqui em cima, eu fui lá falar com ela como eu estava sendo. Aí eu cheguei lá, se às 8 horas da manhã, falei com ela, falei, minha mãe, hoje eu não sou mais católico não. Ontem Jesus mudou minha vida, hoje eu sou crente de Jesus Cristo. Ela, a cozinha, eu sou uma cozinha grande, ela ficou assim, cabeça baixa, caminhando, andando. Eu vi que ela ficou assim triste, ficou assim de certa maneira que ela não gostou bem. Ela já tinha um irmão que era crente, que foi esse que me levou. Aí ela rodando assim, caminhando. Ô meu filho, você não faz que nem Rafael, não. Rafael era o irmão dela. Aí eu fui, falei com ela, eu falei, ô minha mãe, eu não quero ficar calado, não. Eu não quero ficar calado, não. Quer dizer que demonstrei a ela que exatamente eu queria falar daquilo que Jesus fez na minha vida. O meu avô chega, o pai dela, o meu avô chega, ele dá com a conversa, e ele era um católico daqueles ferrenhos mesmo, aquele católico mais esquisito, de tradição franciscana. Ele trabalhou comigo de 8 horas até 12 horas. 12 horas naquela segunda-feira. Quando deu 12 horas que ele não me convenceu, ele partiu para o desespero, agressão, os gritos e me excomungou, me espraguejou e foi uma latomia esquisita que ele fez. E naquele desespero, naquele nervosismo que ele estava, bravo, falando, e excomungando e fazendo tanta coisa, ele disse, se eu não pôr mais a bênção, eu falei, meu avô, tanto eu como o senhor, nós precisamos da bênção de Deus. Se às vezes, eu disse assim, se às vezes de Deus, às vezes o senhor não vale nada. Para que eu falei, daí, o velho já estava bravo, muito bravo demais, aí foi que ele endureceu. E ele jogou a família toda contra mim. Aqui, naquela época, esse lugar aqui era praticamente uma família só, tinha pouca gente de fora. E essa família toda a família foi contra mim. E foi, não foi fácil não, mas Jesus falou exatamente, das mãos de meu pai ninguém arrebata. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e das mãos de meu pai ninguém arrebata. Então, não houve exatamente tempestade, exatamente, e graças a Deus, um bocado deles foi salvo,
Inclusive a minha mãe, a minha mãe também se converteu e deu profissão de fé, batizou. Depois, com a continuação, ela foi com problema de Alzheimer. Aí acabou exatamente a mente, mas ela já tinha convertido. Então, cunhado meu se converteu, o sobrinho meu se converteu, mas o bocado ficou endurecido e não quis até hoje. Mas foi uma tempestade brava, mas graças a Deus que a gente chegou até agora, o momento sustentado por causa que Deus nos sustenta, com a graça e misericórdia de Deus. Então, com a continuação, eu senti exatamente, deparando exatamente, lendo a palavra de Deus, vendo exatamente aquilo que Jesus falou, ensinou, apartai-vos de Madia para fogo eterno, preparado dos seus anjos, ali do anjo direito. Essas passagens exatamente estão como na minha vida, eu já crente. Agora, o que foi que eu pensei nisso aí? Eu falei, graças a Deus que eu estou livre desse lugar. Eu falei, mas tem meus parentes, tem meus vizinhos, tem as pessoas exatamente que não são salvas. E morrendo naquele lugar ruim. Então, foi aí que eu senti exatamente senti a necessidade de fazer o evangelismo, de falar a palavra de Deus com as pessoas. E no evangelismo a gente encontra pessoas que prestam atenção, que abrem a porta, pessoas que aceitam. A gente encontra pessoas exatamente que resistem, quer brigar, fica bravo. Deixa para lá, deixa para lá.